Bom dia, tia Lu. Como eu prometi, vamos começar o nosso devocional, tá bom? Bem, o devocional que nós vamos começar durante essa semana é falando do outro lado da prova. O texto base vai ser Tiago, capítulo 1, do dia de hoje, versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passares por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Vamos falar sobre perseverança. A perseverança que Tiago está dizendo aqui é um tipo de comportamento que todos nós cristãos devemos ter. Por quê? Muitas das vezes acontecem coisas sobre as quais temos pouco ou nenhum controle. Quando não podemos mudar as circunstâncias ao nosso redor, há algo que podemos mudar: nossa perspectiva. Não podemos mudar o diagnóstico da saúde, mas podemos alterar a nossa maneira de responder a ele. Você e eu podemos controlar nossa atitude diante da adversidade e dos problemas. Tiago, que foi quem escreveu essa carta, era o líder da igreja de Jerusalém, da primeira igreja do século I. Ele se dirigiu aos cristãos de todo o mundo que estavam passando pelos momentos difíceis. Momentos difíceis como perseguição, martírios, separação das famílias, exílio, condenação injusta. Ele diz a essas pessoas que elas devem se alegrar nesse momento difícil. Mas por que Tiago diz isso? Porque ele diz que as provas que elas estão passando dá oportunidade para a perseverança crescer, nascer, né? E ele diz que as provas, ela produz confiança, perseverança e caráter. Tá vendo? A gente pode ter umas perspectivas diferentes quando nós olhamos pela palavra as nossas provações. Ao invés de murmurar ou se lamentar pela doença ou por qualquer outro tipo de adversidade, nós devemos dar oportunidade para coisas boas chegarem. Porque Tiago está dizendo, porque vocês estão em provações, porque vocês estão passando por essa angústia, é que coisas novas vão chegar, como confiança, perseverança, uma nova personalidade, né? E aqui a gente aprende que devemos transformar. Através dessa carta nós vamos aprender que devemos transformar a palavra "por que eu?" passando por isso? Por que eu passando por essa situação? Nós devemos transformar esse porquê eu em tenho oportunidade nova para mim. Olha que lindo, olha que esperança que Tiago está dando a você e a mim, tia Lu. Ele está dizendo, olha, quando você estiver passando por provação, entenda uma coisa, a sua perseverança ela está crescendo, ela está tendo oportunidade de crescer. E ela crescendo, ela vai trazer coisas boas, como mais fé para você. Você vai conseguir sentir mais fé nesse momento de adversidade. Mas eu pesquisei aqui para a senhora e eu vi uma coisa. O que é perseverança? Perseverança é ter força e paciência para não desistir. A perseverança é uma parte muito importante na vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo, que é Jesus. A perseverança também é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Qual é a importância, Bianca, de ser perseverante? A fé e a perseverança, elas andam de mãos dadas.
E na vida cristã, temos dificuldades e a nossa fé, muitas das vezes, ela é desafiada. Por isso, precisamos ser perseverantes para continuar esperando que a tempestade da vida passe e crendo que Jesus é o único que pode fazer essa tempestade passar. Portanto, a importância de ser perseverante é de continuar crendo em Jesus em qualquer situação. A perseverança, Tia Lu, é quando você começa a ter paciência. É quando você começa a esperar mais no Senhor, sabe? É onde você abre mão de ansiedade e começa a esperar no Senhor. Mesmo quando a sua fé está sendo desafiada, né? Como você está passando vários diagnósticos difíceis, né? Então, nesses momentos, você precisa orar a Deus e pedir perseverança, assim como eu também. Eu também passo por situações difíceis que eu preciso ter perseverança, eu preciso esperar com paciência e ter esperança que aquilo que eu espero vai acontecer na minha vida. Paulo vai dizer, na segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer assim, ó: a perseverança vem de Cristo. Então, se nós não temos a perseverança, devemos orar. Por quê? Porque a pessoa que nos ensina a ser perseverante é Jesus, né? No meio de muitas acusações, no meio de muitas aflições, ele conseguiu esperar, ele conseguiu permanecer, né? Tendo fé de que o Pai tinha um plano traçado e que esse plano daria certo, né? Então ele conseguiu demonstrar para nós que a perseverança ela só acrescenta. E em Tiago, capítulo 1, versículo 4, ele diz que quando a nossa perseverança ela cresce, nós nos tornamos maduros e completos. Então, quando eu sou perseverante, quando eu tenho paciência, quando eu espero no Senhor, quando eu tenho uma perspectiva de vida diferente do que desse mundo angustioso, desse mundo cruel, eu começo a ter uma maturidade, sabe? Eu começo a ter uma vida mais íntima com Jesus, eu começo a ter uma visão mais do céu, sabe? Eu começo a ter uma visão mais do céu do que daqui dessa terra. Eu consigo fechar os meus olhos e esperar o socorro vindo do céu. Eu consigo entender que toda essa provação tem um motivo para estar acontecendo. Volto a repetir, uma pessoa perseverante que eu vejo depois desse estudo é Jó, né? Em meio àquele caos todo, em meio ao velório de 10 filhos, Jó ainda conseguia levantar a cabeça e dizer que confiava no Senhor, e dizer que horrenda coisa era cair na mão do Senhor, e dizer que o Senhor estava fazendo um plano. Havia um plano para tudo aquilo que ele não entendia, mas que havia um plano para aquilo tudo. Então, perseverança é isso, é a gente sempre pensar em algo positivo, mesmo quando a situação é negativa. Então, nessa manhã, eu quero que você fique com essa palavra, que você venha meditar nessa palavra, Tiago capítulo 1, versículo do 2 ao 4, tá? E amanhã nós vamos ter um outro estudo para você, para que você venha estar absorvendo esse conhecimento, tá bom? O nosso devocional, volto a repetir, vai ser do outro lado da prova. Então a gente vai olhar com outra perspectiva essa provação toda, tá bom? Que Deus te abençoe, um bom dia para você.